Prepare-se para uma história de terror que envolve uma casa mal-assombrada, a presença de uma entidade sobrenatural que atormentou meu cachorro Fred. Mas antes, não se esqueça de seguir o canal para receber novas histórias de terror todas as semanas. Meu nome é Cristina, e a história que eu vou contar hoje é sobre o meu cachorro Fred. Tenho 24 anos e moro em Curitiba. Esse fato aconteceu há alguns anos atrás. Tenho um cachorro de 5 anos da raça Golden Retriever que ganhei da minha tia. Acontece que de uns tempos para cá, tenho observado um comportamento estranho nele. Eu trabalho em home office e, por vezes, sinto alguém me olhando. E é Fred me encarando fixamente com um olhar sombrio. Por vezes, tenho medo do modo como fica parado na porta, como se soubesse todos os meus segredos ou quisesse algo. Ele fica na espreita, mas, como eu não entendia de comportamento canino, achei que seria algo momentâneo e logo passaria. Portanto, não me preocupei. E assim, os dias foram passando. Acontece que em uma noite acordei de madrugada para pegar água gelada e ao levantar da cama ouvi barulhos vindos da cozinha. Fui devagar, passo por passo, e espiei pela fresta da porta da cozinha. A cozinha estava acesa e não acreditei no que os meus olhos viram. O Fred estava em pé nas duas patas, imóvel na cozinha, olhando fixamente para um canto alto da parede. Canto esse que estava iluminado pela luz que estava acesa. E não havia absolutamente nada ali. Me assustei e acabei empurrando a porta, que fez barulho e chamou a atenção dele. Quando Fred se virou, ficou na posição de 4 patas normalmente e começou a abanar o rabo vindo em minha direção, como se não soubesse o que estava fazendo ali. Eu confesso que fiquei com medo e subi correndo para o meu quarto, esquecendo até da água. Nesse dia, fiz questão de dormir com a porta do quarto fechada. Na manhã seguinte, relatei o ocorrido para meus pais, na esperança que eles dessem alguma informação, mas eles me disseram que isso é um comportamento normal, que provavelmente ele havia avistado algum bicho ou inseto ali e que estava ficando à espreita. Eles me falaram que eu estava já ficando paranoica com aquela obsessão de que algo estava estranho com o Fred. Não satisfeita, mandei mensagem para minha prima, veterinária, relatando o ocorrido, e ela pediu para levar ele na clínica para ela poder analisar melhor. Então, peguei meu carro e coloquei o Fred dentro. Ele me olhando e eu com aquela sensação que ele sabia o que estava vendo. Chegando na clínica, minha prima levou ele para alguns exames de rotina, analisou a carteirinha de vacinação e, após os resultados ficarem prontos, pôde comprovar que não havia nada de errado clinicamente com o Fred e sua saúde estava perfeita. Informei o ocorrido nos dias anteriores e ela disse que poderia ser um fato isolado, que no geral ele era um cão saudável e que não precisava me preocupar. Não me dei por convencida e, chegando em casa, tratei de buscar na internet sobre comportamentos estranhos de cães quando me deparei com um artigo falando de Skinwalker. Skinwalkers são entidades malignas que conseguem tomar a forma de qualquer coisa, um animal, por exemplo. A partir daí, começam uma série de comportamentos estranhos, sons inexplicáveis e uma série de acontecimentos intrigantes. Nesse exato momento, eu estava sozinha em casa. Meus pais haviam saído. Estava apenas eu e Fred. E comecei a ouvir risos vindo do corredor. Fui lentamente ao encontro dessas risadas, achando que minha mãe havia voltado e esquecido algo. E quando chego na sala, me deparo com Fred, sentado no sofá como um humano, me olhando fixamente, com um olhar maligno. E nesse exato momento, o susto foi tão grande que eu soltei um grito. Ele sorriu, um sorriso maléfico,
Minha espinha congelou e fiquei paralisada. Então, como que num passe de mágicas, novamente ele recobrou a consciência e voltou à posição de cão, sem entender o porquê estava parado ali. Nessa altura, eu já estava apavorada e liguei para minha amiga médium, mesmo sendo descrente, implorando que ela viesse em casa imediatamente. Aguardei ela do lado de fora da casa, deixando Fred dentro. Quando ela chegou, ainda desdenhou, se dizendo surpresa pelo meu pedido de ajuda. Expliquei o que havia acontecido e ela imediatamente retirou um crucifixo de sua bolsa, um terço e água benta. Pediu para eu ficar atrás dela e entrou. Assim que ela abriu a porta, ela ficou paralisada e após alguns segundos me disse que a energia estava muito densa ali dentro. Continuamos adentrando a casa, bem devagar, e ela me pediu para chamar o Fred. Eu prontamente gritei por ele, como fazia habitualmente, mas estranhamente não houve resposta. O Fred não veio. O Fred costumava vir correndo ao meu chamado, mas dessa vez ele permaneceu ausente. A preocupação começou a tomar conta de nós, e ela insistiu que deveríamos procurá-lo. Enquanto procurávamos pelo Fred, algo inexplicável aconteceu. Um vaso que estava cuidadosamente posicionado no aparador da sala caiu misteriosamente. Apesar de não haver qualquer corrente de ar visível, esse evento súbito e misterioso nos deixou ainda mais desconcertadas. Minha amiga me pediu para não mexer na área afetada. E, com apreensão, continuamos nossa busca pelo Fred. De repente, um grito ensurdecedor ecoou do meu quarto, localizado no andar de cima da casa. Subimos as escadas às pressas, movidas pelo medo e pelo instinto de proteção. À medida que nos aproximávamos da porta do meu quarto, um odor de queimado e fumaça tornou-se perceptível. Ao abrirmos a porta, nos deparamos com uma cena horrível. Minha cortina estava em chamas e meu porta-retratos também estava sendo consumido pelo fogo. A atmosfera de tensão e mistério que envolvia nossa casa tornava-se cada vez mais intrigante e sinistra. Minha amiga imediatamente saiu apressada, dizendo que não poderia mais me ajudar e que eu não deveria estar ali. Ela disse que o que quer que estava ali já havia possuído Fred e me queria. Naquela noite, tomei a decisão de dormir na casa de uma amiga, mantendo-a em segredo dos meus pais, pois sabia que eles jamais acreditariam na situação bizarra que eu havia testemunhado. Quando minha mãe perguntou sobre a cortina em casa, rapidamente inventei uma desculpa envolvendo um incenso para acalmar sua curiosidade. Nos dias subsequentes, optei por dormir na casa da minha avó, e logo após fiz minhas malas para me mudar para outra cidade, onde iria começar a faculdade. Desocupei completamente meu quarto e levei apenas o essencial, jurando para mim mesma que jamais retornaria àquela casa. Quanto ao Fred, algumas semanas depois da minha partida, recebi uma ligação preocupante da minha mãe, informando que ele havia desaparecido. Anos se passaram desde aquele incidente e até o presente momento não tenho notícias do paradeiro de Fred. Além disso, minha amiga médium, que havia me introduzido àquela casa assombrada, nunca mais fez contato comigo, deixando-me com inúmeras perguntas sem resposta e um sentimento de mistério não resolvido em relação a tudo o que aconteceu naquela época.